Amados, podemos assentar. Irmãos, semana passada nós assim concluímos a carta, a epístola de Paulo aos Efésios. Foram há quase 3 anos, né? O sistema que a igreja utiliza desde a sua fundação é o estudo sequenciado das Escrituras Sagradas. Então, assim nós trabalhamos, não é nada de novidade, mas já há 25 anos o nosso pastor fundador, pastor Fred, utiliza esse método e a igreja assim continua. Nós paramos, né? Versículo por versículo e extraímos aquilo que realmente Deus quer falar conosco. Então, nós nos propusemos a iniciar uma nova carta. Na sequência de Efésios é a carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipe, né, os filipenses. Então, assim, já finalizando, né, os estudos, a gente começa já a pedir direção de Deus, orientação, sabedoria. E o desafio realmente, porque não somos nós propriamente, né, mas é pela graça de Deus que nos dá a possibilidade, capacidade, tudo que um pregador precisa, um estudioso da palavra. Sem o Espírito Santo, nós não somos nada e também não fazemos nada. Então nós iniciamos assim a ler mais, né, a concentrar mais na epístola aos Filipenses. E quanto mais eu lia, estudava, se meditava o início, mais profundamente a carta, meu coração não tinha paz, não tinha aquela paz, né? Então eu parei e realmente orei e perguntei: Senhor, né, o que está acontecendo? O que o Senhor quer que eu faça, que eu não tenho paz? E mesmo essa carta aos Filipenses, Paulo tem uma passagem que ele exorta a igreja, ele diz, Filipenses, né? É Colossenses 3,15. A paz de Cristo seja o árbitro em vossos corações. Então, não tinha paz realmente para iniciar o estudo. E eu parei, orei. Sabe, irmãos, o Espírito Santo assim me lembrou que a igreja de Efésios, ela recebeu uma segunda carta. Na verdade, vocês estão lembrados que Efésios, a igreja recebeu uma segunda carta e não foi escrita e nem assim mandada por Paulo, mas foi pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Deus, o Senhor Jesus, mandou o João, não é, o apóstolo João, escreveu uma carta para a igreja lá em Éfeso. Então eles receberam uma segunda carta, aproximadamente 30 anos depois dessa carta de Paulo. E aí, irmãos, veio a paz, sabe? E é bom a gente aprender. Eu tenho mesmo aprendido na minha vida, nós devemos, né, obedecer à voz do Espírito Santo. Uma grande lição. Muitas vezes nós nos propusemos a fazer as coisas e, né, a gente mete a cara e vai e tudo, mas às vezes sem paz no coração. Então pare, eu tenho procurado mesmo fazer isso na minha vida, e é tão bom a gente parar e ouvir a voz do Espírito e Ele confirmando. Então, para finalizar mesmo o estudo aos Efésios, é importante a gente olhar essa segunda carta à igreja de Éfeso, né? Então, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. A gente vai ler essa carta que foi enviada à igreja ali. Apocalipse, capítulo 2, de verso 1 ao verso 7.
podem ficar mesmo sentados, que já vai fazer parte do estudo, né? Então diz assim, Apocalipse 2, 1. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, assim o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e te moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então, irmãos, mais ou menos 30 anos depois dessa primeira carta que Paulo enviou à igreja, eles receberam essa segunda carta aqui. E quem foi, que mandou essa carta? Quem realmente foi que mandou essa carta? E a quem foi destinada? Nós vamos ver daqui a pouco, mas sabemos que esse livro de Apocalipse é um livro profético, um livro que Deus assim revelou através de Jesus Cristo ao servo João, um livro de profecias, que vai mesmo falar das últimas coisas. Mas além de ser um livro de profecia, também é um livro assim pessoal, individual, e é presente, é atual, mas também é um livro prático, que trata da vida prática, até da igreja local, eram igrejas reais, e nós vamos ver que havia mais igrejas, não só 7, mas eram igrejas locais, presentes, atuais, e uma carta prática também para a igreja, que serve, os acontecimentos nessas igrejas. Muitos estudiosos têm várias correntes de interpretação do livro, mas eu sou daqueles que acreditam que a carta é para a igreja mundial. E também as 7 igrejas representam até épocas durante mesmo a história da igreja, Não vamos discutir isso, tem correntes, enfim. O livro de Apocalipse é um livro polêmico teologicamente, Há várias correntes de interpretação. Mas assim, eu acredito sim, é um livro profético, mas é um livro pessoal, individual. Se você ver aqui, diz aqui, olha, no verso 3 do capítulo 1, bem-aventurados, felizes, aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. É um livro assim individual, pessoal e muito mesmo atual. Se você vê no final dessa carta,
no capítulo 22, olha só, tem não só bênção, né? Abençoados aqueles que leem, que ouvem, que guardam, mas também há uma maldição, são amaldiçoados. Veja o que diz Apocalipse 22, 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, aquele, quem é, né? Nós vamos identificar, certamente venho sem demora, amém. Vem, Senhor Jesus, a graça do Senhor Jesus seja com todos. Então é uma carta muito especial, essa carta, né, o livro de Apocalipse. Mas, irmãos, estamos vendo que é um livro profético, né? No verso 19 diz assim, olha, Apocalipse 1:19, escreve, Apocalipse 1:19, pois as coisas que viste, João recebeu uma revelação no céu, das coisas que são, né, coisas presentes, atuais, e as coisas que hão de acontecer depois destas. Então, é um livro profético, mas é pessoal, é atual, é presente, e é prático, é para a vida da igreja, né? E se você ver aqui no verso 11, verso 10, diz assim, achei-me em espírito no dia do Senhor, uma visão, né, que João recebeu, um privilégio, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo, o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas. Eram igrejas atuais ali, né, que existiam realmente. Então diz a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e Laodiceia. Igrejas presentes, né? Mas também, irmãos, era para outras igrejas, né? Não só aquelas atuais da época de João, quando foi escrito, mas em toda a história da igreja de Jesus, até atualmente hoje. E eu coloquei assim, né? Assim como Éfeso gostaria que fosse aplicada a igreja Hebron hoje à noite, né? Então diz, se você vê no final de cada carta específica a cada igreja, vamos ver o que diz aqui, olha, como é não só para a igreja de Éfeso, né, ou de Laodiceia, ou de Pérgamo, etc., mas a todas as igrejas. Então diz aqui, Apocalipse 2:7, olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Na próxima carta, à igreja de Esmirna, no verso 11, diz assim, terminando a carta, olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Para a igreja de Pérgamo, no verso 17, diz assim, olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? A mensagem, a carta de Tiatira, que é a próxima, no verso 29, diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Na próxima, a igreja de Sardes, já no capítulo 3, no verso 6, diz assim, olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A próxima, de Filadélfia, no verso 13, olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E finalmente,
à sétima igreja de Laodiceia, verso 22, diz assim, olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, irmãos, né, é muito bom a gente saber que é um livro de profecias, mas é um livro pessoal, presente, e um livro prático, né? E quem realmente enviou, quem mesmo é bom saber quem está falando, né? E nós identificamos que é o próprio Jesus Cristo. Se você abrir Apocalipse capítulo 1, olha o que diz aqui a leitura. Revelação de Jesus Cristo. Apocalipse quer dizer revelação. No inglês, esse livro é chamado Revelation, né? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, ou seja, anjo aqui é importante saber, né, que nós vamos ver mais na frente, é o mensageiro, é quem leva uma mensagem, né? Notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, porque o tempo está próximo, né? Então tem uma bênção, uma bem-aventurança, e no final do livro ele termina com uma advertência, até uma maldição, né? Mas veja, João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. É identificando, irmãos, quem realmente está falando nessa carta, não é? Então diz aqui, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, né? O primeiro que ressuscitou dentre os mortos, por isso primogênito dos mortos, e o soberano dos reis da terra. Jesus Cristo, quando ele ressuscitou, nós aprendemos, né? Ele ressuscitou, ele foi morto por causa das nossas transgressões, como Salvador, e ressuscitou por causa da nossa justificação, e ele passa a ser não só o Salvador, mas o Senhor, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Então diz aqui, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. E até quantos o traspassaram, né? O povo judeu que realmente mataram, crucificaram a Jesus. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, né, ele vem. Amém. Então ele diz, olha, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Esse homem foi preso, né, exilado. O último, aquele discípulo que a Bíblia diz, colocava, né, o rosto no peito de Jesus. Discípulo amado. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo:
O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falara comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e os cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a voz como de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, estas coisas que vistes, as que são e as que ser depois destas. Então, irmãos, nós não temos nenhuma dúvida quem realmente está falando às igrejas. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que estava morto, que vive eternamente. Ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o princípio, ele é o fim, né? Ele mesmo tem a chave da morte e do inferno. A Bíblia diz que a ele foi dada toda a autoridade, me foi dada nos céus e na terra. Então esse é Jesus, é ele que está realmente falando às igrejas, né? E aqui a outra coisa, né? É ele que está falando, e a quem está sendo endereçada, né? Então nós lemos, capítulo 2, ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Então o anjo aqui não é um anjo celeste, né? Mas é o anjo da igreja em Éfeso. A palavra aqui é o mensageiro da igreja de Éfeso, é o líder, ou seja, é o pastor. Então essa carta que Jesus Cristo mandou, né, que João escrevesse e entregasse, enviasse ao anjo da igreja realmente lá em Éfeso. E importante saber, né, quem está falando Jesus, a quem ele está mandando ao anjo da igreja em Éfeso, e saber uma coisa tão importante, irmãos. Eu estava lendo, né, meditando, que esse Jesus, ele caminha no meio da igreja. Não só ele caminha, ele anda, mas ele conhece a igreja, né? E ele conserva até com a mão essas coisas. E aqui, veja o que diz, Apocalipse capítulo 2. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve estas coisas: aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então, aquele que conserva na mão as 7 estrelas, né? E nós lemos aqui, quem é esse que conserva na mão as 7 estrelas? Diz aqui, olha, no versículo 20, né? Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, né? Porque no verso 16 ele diz assim, olha, tinha na mão direita 7 estrelas,
Então o mistério das 7 estrelas na mão direita e os 7 candeeiros de ouro, que diz aqui, né, no verso 12, voltei-me para ver quem estava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros de ouro, um semelhante a filho de homem. Então, revelado o mistério aqui para o João, quem era as 7 estrelas, né? E quem estava andando no meio dos 7 candeeiros, e quem são esses 7 candeeiros, né? Então está aqui, olha, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Ou seja, quando Jesus diz aqui no verso 1 do capítulo 2, né, escreve estas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, ou seja, Deus, na pessoa de Jesus Cristo, Ele conserva os seus ministros, né? Com a sua mão, a sua destra poderosa, a sua destra fiel, ao anjo das igrejas. Então, ao mesmo tempo, a importância, irmãos, que eu tenho mesmo desenvolvido, sabe, aprendido, a importância mesmo de ser o anjo, né, o líder de uma igreja, saber que, apesar de nós sermos homens, viu, pastor, né, tem um que nos conserva, aquele mesmo que está nos segurando, os verdadeiramente chamados, né, porque eu tenho tratado no seminário com os alunos de chamada, de vocação, isso é muito importante, até para quem vai mesmo ministrar, vai pastorear, tem que haver realmente a vocação, o chamada específica, né? E saber que o Senhor conserva vidas preciosas no mundo inteiro, né? Então isso é um bom ânimo hoje à noite para nós mesmos. Eu me animei, né? É Ele que conserva os seus. E não só está na mão do Senhor, mas diz aqui, né? Os 7 candeeiros de ouro são os 7 candeeiros de ouro, e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então ele conserva o bispo, o presbítero, o pastor, o mensageiro, mas também diz que ele caminha, né? Jesus está andando no meio das igrejas, não é isso que ele diz, olha. E verso 1 do capítulo 2, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Jesus está caminhando, andando mesmo no meio da sua igreja. E diz mais, né, no verso 2, e conheço as tuas obras. Então, irmãos, para a gente começar hoje à noite, essa segunda carta, né, saber quem está falando, Jesus. Para quem está falando, né? Ao anjo para levar a mensagem. Mas também, irmãos, ele está no meio, no nosso meio, no meio da igreja, e ele conhece. Irmãos, ele te conhece, ele me conhece, né? Então, é um livro profético, como eu falei no início, é um livro pessoal, né, que era para as igrejas presentes, mas também para a igreja atual, né? Porque o livro é uma carta às igrejas. Quem tem ouvido, que ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. E é um livro prático, que vai tratar, né, dos problemas de cada igreja, representado nessas 7 igrejas. Então, que maravilha, né? Essa carta, essa segunda carta à igreja mesmo de Éfeso. Então, Jesus aqui, a mensagem dele, eu coloquei assim, eu dividi em 4 coisas, né? Primeiramente, Jesus dá uma palavra positiva para a igreja,
palavra mesmo positiva para a igreja. Depois, a segunda coisa, ele dá uma palavra negativa para a igreja. A terceira coisa, depois Jesus dá uma palavra corretiva para a igreja. E a quarta coisa, Jesus dá uma palavra mesmo de promessa, né? A promessa, uma coisa que ele prometeu, prometida, uma palavra prometida assim para a igreja de Éfeso. Então, a primeira carta, Paulo, a segunda carta, o próprio Jesus, né? Então vamos lá. Primeira coisa, o Senhor Jesus, ele sabe, né? Ele conhece, ele anda no meio da igreja. Então, ele sabendo de tudo isso, ele manda aqui, né? E dá uma palavra positiva para essa igreja. Lembrar, irmãos, que são mais ou menos 30 anos, viu? Desde a fundação da igreja até o Senhor Jesus mandar essa carta. Então diz aqui no verso 2, olha: conheço as tuas obras. Jesus disse que conhece as obras. Assim como o teu labor, como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. No verso 6 ele diz: tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, assim, aliás, as quais eu também odeio. Então, palavra positiva, né, de Jesus para a igreja. Então, primeiro ele diz que ele conhece as obras da igreja. E aí, irmãos, lembrar que ele fala aqui, né, do teu labor. Sabe, quando Paulo fundou essa igreja, logo no início, né, e ele enviou essa carta que nós estudamos aos Efésios, Paulo exorta a igreja, veja lá, Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, e no versículo 15, ele faz aquela introdução, fala das bênçãos, né? Mas diz no verso 15: por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, e não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então, não era um testemunho dessa igreja que era notório, né, no meio daquela cidade. E lembrar, irmãos, né, que a cidade de Éfeso era uma cidade que pertencia ao Império Romano. Tinha naquele tempo as estradas que os romanos assim faziam, né, que cortava todo o império. E Éfeso, né, era uma das cidades rica, comercial, tinha um grande templo da deusa Diana, né, importante, e ali vivia os salvos, os santos. E o testemunho desses irmãos, Paulo diz aqui, né, tem ouvido da fé, ou seja, o trabalho da fé, né, a fé em Cristo Jesus, a fé que opera. Então, esses irmãos, eles creram no Evangelho, receberam mesmo o presente da salvação, a fé, né? E a fé que produz, uma fé produtiva, que produz frutos, né? Primeiramente, frutos dignos de arrependimento. Então, o primeiro fruto que a fé produz é frutos dignos
de arrependimento verdadeiro. Então esses irmãos ali, né, não importava, e hoje não importa, irmãos, o contexto em que nós vivemos, né, aonde nós estamos, mas o que importa é o nosso comportamento, nosso procedimento. Eu tomo a liberdade, né, de dizer esse homem aí, né, pastor Éder. Nós conhecemos, mas ele está lá em São Gonçalo do Amarante, e o testemunho dele ali, né, o comportamento no meio da cidade pecaminosa, é exemplar. Né? O pastor Éder lá é conhecido como um homem de Deus, no meio mesmo assim da comunidade. Quem estava me falando, acho que foi a Rebeca, minha filha. Ela não foi a Rebeca? Aonde foi, eu não lembro. Um local aí que ela estava, e acho que foi na universidade, alguma coisa. Não sei, que ela estava num local e que uma senhora conversando, ela dando o testemunho do pastor César, lá de Maués, sabe? Olha, aquele homem, né, chegou lá há alguns anos atrás, a igreja estava só os cacarecos, né? Abandonada, largada, mas um homem caladinho, né? Muitas vezes a gente acha que o pastor é aquele eloquente, poderoso em palavras e tal, sim, também, né? Mas um homem simples, né? A voz mansa, mas assim, o poder vem pela palavra, né? O próprio Paulo, nas suas cartas, ele diz: olha, Apolo era um eloquente, né? E tem pastores maravilhosos, tem dom, né? Eu não sou desses não, sabe? Eu sou dos que não tem essa eloquência, não. Mas é um homem simples, né? E o Paulo diz: olha, eu não sou Apolo não, né? Mas me até acham, eu sou o tamanho, a estatura. Quem é nada Paulo? Alguém via o Paulo assim, achava que ele era um... Não, né? Mas, irmãos, o testemunho do pastor, né? Eu vi também lá em Lábrea, testemunho do pastor Fábio Omar, lá em Beja, o testemunho do pastor Elias. Sabe, irmãos, a importância realmente do testemunho. Então Paulo diz: olha, eu louvo a Deus porque eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus. E do céu, né, Jesus diz: olha, escreve que eu conheço eles, eu conheço mesmo as suas obras, né, assim como o labor deles, o trabalho. Eles entenderam, né, que foram salvos para servir. O arrependimento, né, a salvação traz frutos dignos de arrependimento. Não é isso que o Senhor Jesus pregou também? João Batista, olha a carta, o Evangelho de Lucas, abra sua Bíblia aí. Isso é tão importante, não é, irmãos? Evangelho de Lucas, aqui, capítulo 3, Evangelho de Lucas, capítulo 3, verso 7, diz assim, olha: dizia ele, pois, às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comecei a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então muitos judeus dizem: olha, eu sou filho de Abraão, né? Eu sou filho de Deus, já sou filho de Deus. E ele diz: olha, até, né,
Deus pode suscitar filho de pedra, mas o que realmente identifica um filho de Deus é o que ele produz, né? Não é o que ele diz, não é o que ele fala, mas o que ele produz. Então, diz aqui, olha, e também está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois que não produz um bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que, pois, havemos de fazer? Né? O povo geral. O que nós vamos fazer? Então se arrependa dos seus pecados e produza frutos dignos de arrependimento. Então ele diz aqui, olha, respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Ensinamentos, né, irmãos? Que nós devemos compartilhar, enfim, os frutos dignos de arrependimento. Não só o povo geral, mas os publicanos. Foram também os publicanos para serem batizados. Os irmãos lembram e sabem, né, que os publicanos eram os famosos cobradores de impostos, judeus que trabalhavam, serviam Roma. E eles eram odiados pelo próprio povo, né? Eles eram contra, no sentido, eram obrigados. Além deles recolherem o imposto devido, eles ainda recolhiam mais ainda, eles roubavam, né, do povo. Eram funcionários públicos corruptos, né? Tinham o poder. Então eles eram mal vistos. E diz aqui, olha, foram os publicanos para serem batizados e perguntaram: mestre, que havemos de fazer? Então ele diz, respondeu-lhe: não cobreis mais do que o estipulado. Irmãos, é muito atual, né? É muito atual. Nós vivemos num país, infelizmente, onde as nossas autoridades, né, os homens que estão mesmo cobrando além do estipulado, né? E aí a justiça aí está fazendo a sua parte, né? Mas já tinha, né? O que vamos fazer, né? Os funcionários públicos. Também, verso 14, os soldados, né? O pessoal da guarda, as autoridades perguntaram: e nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, faça o seu serviço, né, decente, não maltratar pela autoridade, e não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Mais atual do que isso, né? Funcionário público, agora, né, olha aqui que diz: estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo. Disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água. Era um batismo de confissão, de arrependimento, né? Um pré-batismo, vamos dizer assim. Mas vem o que é mais poderoso do que eu, o qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Irmãos, é o verdadeiro batismo, né? O novo nascimento. Quem recebe o Senhor Jesus, quem tem o privilégio, né, de reconhecê-lo como Senhor e Salvador, arrependendo dos seus pecados, confessando os seus pecados, recebe o batismo do Espírito Santo. E com fogo, eu já ouvi por aí: esse é o batismo do fogo do Espírito Santo. Não queira ser batizado com esse fogo aqui não, que isso é juízo, irmãos. O fogo aqui é o juízo de Cristo, sabe? É a condenação. Então tem muita gente enganada, né? Quer ser batizado com o fogo do Espírito Santo. Queira não, viu? Você já foi batizado com o Espírito Santo. Então diz isso, irmãos, que é fruto, né,
dignos de arrependimento. Então Jesus diz: olha, eu conheço as tuas obras, que vocês estão fazendo, o teu trabalho de fé, a fé que opera, né? E Jesus disse assim, João 15,16: não fostes vós que me escolhestes a mim, antes eu vos escolhi a vós outros, e designei-lhes que vades e deis o quê? Frutos, né? E que o vosso fruto assim permaneça. Então, irmão, Jesus volte para Apocalipse capítulo 2, né? Jesus diz: olha, eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu trabalho, né? Mas ele diz mais, não só o teu trabalho, mas o amor, né? Que nós lemos lá, Paulo diz, eles tinham uns para com os outros, o amor mesmo, o amor de Cristo. Mas continua, como também a tua perseverança. Não só era uma igreja que trabalhava, a fé que operava, né, que produzia, mas também era uma igreja que perseverava, a perseverança. E essa é uma característica da igreja de Jesus Cristo, né? Os santos, os salvos por Jesus Cristo, a igreja primitiva e a igreja de Jesus Cristo, ela é conhecida como os que perseveram. Então, lá em Atos 2,42, no início da igreja, como era que eles eram conhecidos? Atos 2,42, e perseveravam, né? E aqui até o versículo que a nossa amada Hebron foi fundado, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Não só perseverava nessas coisas, mas especificamente aqui Jesus está dizendo, né, na doutrina, a sã doutrina, né? A igreja mesmo se preocupava, estava pronta para batalhar, né? Então ele diz, olha, que não pode suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Então, irmãos, nós vamos ver aqui, né, mesmo na história da igreja, essa batalha que a igreja tem que mesmo assim enfrentar, tem que batalhar, né, pela sã doutrina, pelo corpo de doutrinas. Se você vê aqui logo pertinho, né, Judas, antes de Apocalipse, é o meio-irmão de Jesus. Ele fala aqui, Judas, verso 3, é o seguinte, olha, amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a que, irmãos, a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, né? É o combate cristão, e eu diria com cuidado, né? Diligentemente a guardar, né, o corpo de doutrinas. Por quê? Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Senhor Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. E aí ele continua, né, desmascarando esses falsos. Então diz, olha, quero, pois, lembrar-vos, embora já ciente de tudo uma vez por todas, que o Senhor
tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregue à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas, para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, este da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, uma disputa a respeito do corpo de Moisés, porque nós sabemos que Deus, quando Moisés contemplou a terra prometida, e ele não entrou por causa da sua desobediência, Deus o levou e escondeu o corpo de Moisés. Até hoje, ninguém sabe onde Moisés foi sepultado, mas o diabo sabia e era muito interessado em resgatar o corpo e talvez fazer uma grande festa, e hoje teria a Basílica do Corpo de Moisés lá para adorar, Aí Deus disse: olha, não. Então mandou um anjo para disputar com o diabo, Está muito frio aí, irmãos? Os ar-condicionados foram limpos, ó. César, eu vou já terminar, viu? Por causa do frio aí dos irmãos. Mas diz aqui, olha, contudo o arcanjo Miguel não contendia com o diabo, a disputa a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, contra o diabo, a autoridade. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Irmãos, o que ele está falando é dos falsos, É esse que nós devemos combater. Se você vê aqui as epístolas de João, João fala, dos falsos. É bom, vamos concentrar aqui um pouquinho. Olha, segunda carta de João, ele diz assim, olha, verso 7, 2 João 7, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, falsos, falsos ministros, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Tem seitas, irmãos, até que com folhetos bate na porta da tua casa para oferecer literatura, e eles não confessam Jesus Cristo vindo na carne. Quem são eles? Sei lá, sabe? Que pelo japim eles andam. Testemunha de Jeová, Olha o que João diz aqui: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, olha só, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem sim o Pai como filho. Se alguém, escute, irmãos, vem ter convosco que não traz esta doutrina, não recebais em sua casa, seja mal educado mesmo, bote para fora, nem receba, e nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, veja, se faz cúmplice das obras más. Toda manhã, o pastor era testemunha, pastor? Ele também passou uma fase lá, a gente reunia com o pastor Fred. Eles chegavam por lá, O pastor Fred dava uns berros, Sai daqui, eu já falei, já avisei, não quero vocês aqui. Porque você vai conversar e você vai pregar que Cristo
é o meu Senhor, é o meu... Ele veio em carne, ele não, então sai daqui, pô. Prega o evangelho, mas depois eles são insistentes, né? São insistentes. E às vezes tem gente aqui abrindo, até crente recebendo, pegando folheto. São pessoas piedosas até, senhoras. Eu vejo no sol, qual é o crente que vi? Ele sai aqui, né? Fizeram um templo aqui e deram um show, não foi? Em 60 dias. Aqui do lado. Aí ele sai com guarda-chuva, senhora, né? Eles estão. É esse tipo de gente. E nós temos o que, irmãos? Que combater, né? Tem mais aqui. Enfim, né? O tempo já deu, mas a gente vai ficar, volte aqui para Apocalipse. Jesus, né, diz, olha, Éfeso, vocês estão de parabéns, né? Eu conheço as obras de vocês, eu conheço o seu labor, a perseverança mesmo em batalhar. Puseste à prova os falsos apóstolos, os falsos ministros, os achastes mentirosos. Verso 3, tem perseverança, né? A tua batalha, suportastes provas. Esse aqui eu vou deixar para depois, porque é a tua paciência nas provações, mas a perseverança. Aí vê aqui no verso 6, tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Irmãos, a perseverança em preservar a sã doutrina, a batalhar, né? Então a igreja de Éfeso fazia isso. E tem mais, é que eles odiavam as obras dos nicolaítas. Esses nicolaítas, eu li, enfim, mas, por exemplo, na minha Bíblia aqui no rodapé, olha, obra dos nicolaítas. Segundo os primeiros autores cristãos, eram seguidores de Nicolau. Nicolau era um dos diáconos até da igreja primitiva, Atos 6, 5, fala de Nicolau, um homem que apostatou, né, um falso, se dizia crente e tudo, até, né, foi escolhido. Diz aqui, olha, aparentemente era uma seita que advogava licenciosidade em matéria de conduta cristã, incluindo o chamado amor livre, né? Tem muito doido aí pregando um monte de coisa, até hoje em dia, né? No meio das igrejas que se chamam cristãs evangélicas. Alguns comentaristas, entretanto, pensam, com base no significado etimológico da palavra, ou seja, Nicolau quer dizer conquistar povo, né? Com a sua doutrina, fazer prosélitos, seita, que tratava de um grupo que promovia uma espécie de hierarquia eclesiástica. E eles praticavam, né, um culto mesmo de sexualidade, era liberdade sexual, era uma coisa mesmo, né? Os nicolaítas. E Deus está dizendo, eu odeio esse tipo de obra, esse tipo de comportamento, como também vocês. Abra na igreja de Esmirna, olha, eles estavam por lá também. É Pérgamo. Eu estava lendo hoje, capítulo 2, verso... Outro sim também tu tens, que da mesma forma sustenta a doutrina dos nicolaítas. Então, irmão, nós vamos encerrar por hoje, né? Mas veja bem aqui, né? Essa carta tão importante de Éfeso, que a gente ia começar a Filipenses, né? Mas acabamos voltando para Éfeso pela graça de Deus. Ia passar do nosso estudo, né? Mas diz aqui, olha, Jesus mandando essa carta a Éfeso. Irmãos, ele caminha no meio da igreja. Ele está aqui hoje à noite, né? Ele conhece a você e a mim. Ele nos conhece. E 30 anos depois, ele dá essa palavra de positiva
olha, vocês estão, né, maravilhosamente trabalharam, a fé produz frutos de arrependimento, tu tens perseverado defendendo a doutrina contra os falsos. E a última coisa, não dá tempo, ele diz aqui, verso 3, né? E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome e não te deixastes esmorecer. Eu botei a paciência nas provações. Você está, irmãos, em provação. Eu estou em provação, então paciência, né? Deus é conosco, ele disse, ele segura as nossas mãos. Vamos continuar para a semana, né? Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor mesmo não nos deixou de até estudar essa segunda carta. Obrigado, o Senhor deu paz ao nosso coração. E a importância mesmo dessa segunda carta à igreja de Éfeso, que o próprio Senhor nos mandou. E hoje à noite aqui para a igreja Hebron. Obrigado, Pai, porque o Senhor é conosco, o Senhor está no meio da tua igreja, o Senhor caminha, o Senhor conserva até esse púlpito aqui, o Senhor mesmo, a liderança nos ajuda, nos dá mesmo capacidade, nos dá entendimento. E o Senhor conhece cada um de nós, cada um dos nossos corações, das nossas mentes. Nos ajuda, Senhor, a realmente se submeter a Ti, a Tua palavra. E que nessa noite, Pai, nós possamos sair daqui animados, porque o Senhor vai vir nos buscar, como lemos. Vem sem demora. Ora, vem, Senhor Jesus. E assim nós entregamos nossas vidas em Tuas mãos. Aceita a nossa gratidão, no nome de Jesus. Amém.